Alô, alô, boa tarde, salve, salve, entrando no ar a partir de agora mais uma edição do Brasil Gente Minas no ar nesta terça-feira, hein? E boa tarde para você que tá ligado aqui até às 5 da tarde com as principais notícias de Belo Horizonte e também do nosso interior do estado. Região metropolitana, claro, também em destaque. Vamos trazer todas as notícias sobre os serviços em meio à greve dos caminhoneiros. É o 9º dia de greve. E se você tem alguma denúncia, e aí você que está nas filas dos postos, né, tem alguma denúncia a fazer, tem algum espertinho furando fila, conseguiu flagrar alguma coisa, e o pessoal do galão, hein? Muita gente indo para os postos, levando o galão para abastecer. E aí? Existe um controle desses galões? Essas pessoas estão abastecendo nos galões para colocar nos carros que estão em casa ou para, de repente, revenderem muito mais caro? Daqui a pouco a gente fala de tudo isso aqui na tela da Band, hein? Então, atenção, porque desde ontem, aliás, deixa eu falar da rodovia Fernão Dias primeiro, que registrou hoje 8 pontos de manifestação. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, as cidades mais afetadas foram Betim, na Grande BH, Pouso Alegre, no sul de Minas, e Lavras, no Campo das Vertentes. Na BR-040, que liga BH ao Rio de Janeiro, 5 pontos de interdição, sendo 2 na Grande BH, Congonhas e Conselheiro Lafayette, e ainda em Paracatu e João Pinheiro, na região noroeste do estado. A cidade de Carandaí, na zona da Mata Mineira, também teve trecho com interdição. Hoje, o levantamento já feito pela Polícia Rodoviária registrou 59 pontos de manifestação nas estradas que cortam o estado. O que chama a atenção é que a proposta, as reivindicações foram levadas, o presidente atendeu. Aliás, que presidente péssimo, né? Mas enfim, ele atendeu, mas os autônomos não querem sair. Inclusive, agora há pouco, antes de entrar no ar aqui pelo Brasil Gente Minas, eu acompanhava alguns vídeos de caminhoneiros dizendo: só vamos sair quando o presidente renunciar. Não sei se há uma força no movimento para tanto, mas tem uma parte dos caminhoneiros que está dizendo isso aí. A gente só sai se o presidente renunciar. Tem uma outra parte de caminhoneiros que está dizendo o seguinte: a gente só sai quando ele mexer também na gasolina, porque até agora os benefícios foram para o diesel, né? Mas as primeiras reivindicações pediram redução do diesel. Então a gente continua acompanhando, nossos repórteres estão nas ruas para mostrar tudo o que acontece. A dificuldade das filas, aliás, desde ontem as filas nos postos de combustíveis estão quilométricas. Hoje eu ouvia no rádio, na Band News pela manhã, o relato de um rapaz que ficou 12 horas na fila. Com centenas de carros à espera do reabastecimento, tudo isso por conta de uma nova e pequena remessa de combustíveis para apenas 50 postos da região metropolitana. Teve gente que passou a noite na fila. Diogo Ramalho esteve lá e conta para você, veja aí. Hoje pela manhã, a fila de um posto de combustíveis na Avenida Raja Gabalha, no bairro São Bento, centro-sul da capital, estava assim, quilométrica e congestionando o trânsito. Os postos começaram a ser reabastecidos ontem, mas devido à escassez do combustível, neste outro posto, também na Raja Gabalha, ontem à noite, além da fila de veículos, pessoas se aglomeravam com galões, mesmo após a proibição do uso do material pelo Comitê de Crise do Estado. Já no posto onde registramos a fila enorme, a expectativa do proprietário é de que todo mundo consiga abastecer. Chegaram 40 mil litros, sendo 20 de gasolina comum, 10 de etanol e 10 de gasolina aditivada. O valor máximo de abastecimento por cliente é de R$100 e não adianta insistir. De acordo com o dono deste posto, o combustível que era para chegar ontem às 5 horas da tarde só chegou às 11 da noite. Por isso, teve gente que dormiu na fila. Teve gente que chegou aqui por volta de 1 hora da tarde. A gente começou a abastecer meia-noite. Então tem gente que ficou aí
muito tempo aqui esperando. Até às 9 horas da manhã desta terça-feira, cerca de 500 veículos tinham sido contemplados. O proprietário do posto disse que não houve confusão, mesmo sem distribuir senhas aos clientes. Luiz Gustavo estava ansioso com o tanque do carro na reserva e com planos de viajar para Carandaí, a 135 quilômetros da capital mineira. Vai dar para fazer o que você tem que fazer com esse pouco de combustível? Assim, eu acredito que sim, mas se não der, como eu não vou ter aula até as coisas normalizarem, eu vou esperar na minha cidade até o dia, aí eu abasteço lá e volto. Já Sebastião é instrutor de autoescola e teve que suspender as aulas por tempo indeterminado. Só fui fazer exame ontem e porque não tinha como adiar, né? Aí tinha uma reserva que eu tinha deixado para manter o compromisso. E agora, vamos ver se dá para continuar, né? Segundo o Comitê de Crise do Estado, a expectativa é que o reabastecimento aos postos continue nos próximos dias. A Polícia Civil realiza operações em vários postos da capital, no intuito de fiscalizar se empresários do setor estariam praticando preços abusivos em decorrência da crise. No mês passado, no dia 26, estava sendo praticado o preço médio aqui em Belo Horizonte de R$ 4,30. A gente sabe que isso aumentou para R$ 4,50. Mas houve nos últimos dias 5 reduções seguidas. Então a gente não tem como definir ao certo qual seria esse limite mínimo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai autuar, mandar para o PROCON e o PROCON vai verificar qual que é o mínimo para se atribuir esses 20%. Quando há essa situação de crise e todos os postos elevam preços ao mesmo tempo, primeiro a gente tem que verificar, e isso vai ficar a cargo da Delegacia de Consumidor, se há cartelização. Combinação de preços. Combinação de preços. E a gente está indo para o posto também para conversar. Olha, o preço está acima. Vamos fazer a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa, vocês também têm que fazer as suas. Hoje ninguém foi autuado. O que se sabe é que muitos proprietários de postos, a gente não pode falar da totalidade porque não é a totalidade, mas muitos estão aproveitando. E não é só dono de posto, não. Dono de posto, dono de mercearia, dono de supermercado, muitos apostando, aliás, aproveitando, usando dessa crise, da greve, dos dias todos, com os problemas de desabastecimento, para levarem vantagem. O oportunismo impera em muitos postos. Eu passei por alguns postos ontem e vi que os preços estavam acima. Se o cara joga 10 centavos acima ali, o lucro dele já torna-se um lucro exorbitante. Mas o oportunismo é um negócio nojento. E muitos proprietários de postos no interior, só para ter uma ideia, acompanhava hoje um colega jornalista de Divinópolis, Guilherme Amaral, que falou que lá em Itapecerica multaram em R$120 mil lá o dono de um posto. Estava cobrando muito acima do preço convencional. Então é importante também que se você abastece sempre naquele posto e ele recebeu essa carga de combustível, fique atento aos preços e denuncie. Em meio à greve dos caminhoneiros, hospitais tomam medidas emergenciais para continuar funcionando na capital. A falta de... deixa eu ver esse material da Laurinha aí. Ah, tá, ok. Então tá, vamos ver essa questão dos hospitais. Aliás, na volta, eu recebi agora há pouco também um comunicado de uma associação de hospitais e vou ler um trecho desse comunicado na volta. Veja aí. Situação de alerta na Santa Casa de Belo Horizonte, maior hospital que atende pelo SUS em Minas Gerais, com quase 1.000 leitos. Na UTI, só há 2 aparelhos como este para monitorar a pressão intra-arterial, necessário em 40% dos pós-operatórios. Nas farmácias, alguns medicamentos já estão no limite de segurança. Essa farmácia é para atender os cerca de 600 pacientes internados nas enfermarias da Santa Casa. Por aqui, o estoque de alguns medicamentos é pequeno e já começa a preocupar, principalmente antibióticos e remédios para pressão.
A Santa Casa só tem como garantir alimentação para os pacientes e roupas lavadas até quarta-feira. Suspendemos os nossos procedimentos eletivos e adiáveis, estamos dedicando 100% aos pacientes que são internados. Hoje, por volta de 800 pacientes estão internados na Santa Casa, para que a gente consiga manter a assistência com qualidade. No Hospital das Clínicas, atendimento só para os casos de urgência. Consultas, cirurgias eletivas e exames foram suspensos para racionalizar os insumos e garantir a assistência dos 500 pacientes internados. Na maternidade Sofia Feldman, a maior do país que atende pelo SUS, também há problemas de falta de insumos e medicamentos para fazer 35 partos por dia e manter os 40 leitos da UTI neonatal funcionando. Na lista, antibióticos, gaze, soro e até luvas. O material está preso nas rodovias sem ter como chegar à maternidade. Segundo a direção, só há como manter o atendimento até quarta-feira. A gente vai ter que, às vezes, interferir no atendimento. A gente não vai... Só que o que não internar é uma situação, mas os que estão internados, eu tenho que dar continuidade ao tratamento dele. No Hemominas, problemas nos estoques. A preocupação é com os tipos O negativo e AB negativo. O número de doadores caiu 30%. O problema, ele atinge todos os segmentos de uma forma que nós nunca vimos aqui no Brasil. Em nota, a Federação Brasileira de Hospitais, eu vou ler rapidamente aqui para vocês terem uma ideia da gravidade da situação. Essa nota diz o seguinte: a direção da Federação Brasileira de Hospitais, aliada às suas 16 associadas regionais, vem a público repudiar o bloqueio do transporte e do acesso de medicamentos, equipamentos e outros insumos aos hospitais e clínicas. Entendemos e apoiamos os movimentos organizados que reivindicam diminuição da alta carga tributária, que incide sobre serviços de melhores condições de trabalho e remuneração, até porque uma grande luta da federação é por uma reforma tributária que diminua e simplifique os encargos fiscais absurdos que pesam sobre qualquer setor produtivo nesse país, especialmente o da saúde. Para fechar, clamamos por sensibilidade e bom senso do governo federal, presidência, Casa Civil, Ministério da Segurança e das lideranças do movimento de paralisação dos caminhoneiros, para que promovam urgentemente a desobstrução do tráfego de estradas e vias para que os veículos que transportam suprimentos hospitalares, claro, possam trafegar livremente. A falta de suprimentos dos hospitais pode redundar em questões de vida ou morte para os cidadãos brasileiros, usuários do sistema de saúde. Foi uma nota da Federação Brasileira de Hospitais. Então, já clamam pela liberação, né? Porque a gente viu que em alguns trechos os caminhões com insumos, eles passam, em outros eles não estão passando. Não estão passando. Então o desespero é muito grande para a liberação desse material para os hospitais também. A falta de combustível tem deixado muita gente em casa. A Prefeitura de Belo Horizonte e o governo do estado decretaram ponto facultativo nesta semana. Quem também sofre o impacto dessa crise é o profissional autônomo, principalmente aquele que precisa de combustível para tirar a renda da família. Laura França. O telefone continua tocando, mas com o tanque vazio desde quinta-feira, fica impossível trabalhar. Boa tarde, está precisando de você buscar esse documento para mim lá no cartório de centro? No momento agora não vai dar não, porque eu estou desde quinta-feira sem gasolina. Os profissionais autônomos são os mais prejudicados com a crise do abastecimento. É que se o Cornélio não consegue atender os clientes, ele não recebe. Quanto que está o prejuízo aí para você desde então? De quinta para cá, mais ou menos R$350, mais ou menos. Hoje mesmo, já 2 serviços que eu não tive condições de fazer. Com receio de ficar horas em filas e mesmo assim não conseguir gasolina, para ele o negócio é esperar em casa. Já a Bruna, que é motorista de aplicativo, finalmente conseguiu abastecer nesta segunda. Mas não pense que foi fácil. A busca por combustível começou na sexta-feira. Fiquei na fila por 12 horas, acreditando que teria combustível para todo mundo. Faltando, em média, 300 metros para chegar até o posto, a gasolina tinha acabado. No domingo, tentei ir para o posto da José Cleto para poder abastecer. Chegando lá, passou mais ou menos aí
Uns 30 minutos que eu cheguei na fila, tinha acabado a gasolina. A hora que eu fui ligar o carro para ir embora, a gasolina tinha acabado. Tive que dormir no posto até um santo me doar 5 litros de álcool para poder ir embora. Com a tarifa dinâmica dos aplicativos, o prejuízo da Bruna chegou a R$3.000. Isso porque o carro dela ainda é alugado. Eu realmente estou no prejuízo porque eu pago diária da mesma forma. Tentei até ligar para a concessionária para poder devolver o veículo. Eles estavam me cobrando R$ 7,90 o valor do litro da gasolina, mais 12% sobre cada litro. Então, assim, eu virei até para a atendente e falei, isso é um roubo, é um assalto sem arma. Os autônomos que usam suas motocicletas e os carros para o trabalho do dia a dia, esses foram diretamente prejudicados. Muitas famílias tiram o sustento, não é, desses trabalhos aí de transporte por aplicativo, e os mototaxistas, não é? Então o povão está sofrendo demais com tudo isso e o que ficou para a gente, e aí não é nenhuma crítica velada, mas a impressão que nós tivemos é que no início desse processo, lá atrás, os primeiros dias, no primeiro dia, houve um certo desdém, um certo menosprezo ao movimento. Mas a gente viu que a coisa, com o passar dos dias, foi ficando muito mais séria do que poderíamos imaginar. E mesmo depois do término da greve, dos caminhões na sua totalidade deixarem as estradas e a vida conseguir seguir no rumo que segue todos os dias, nós ainda vamos sofrer por muitos dias para que o abastecimento seja todo ele retomado dentro da normalidade. Então tem muito problema ainda por vir, muitos problemas. Deixa eu ver imagens aí, André, por gentileza, imagens feitas agora pela nossa equipe, imagens aéreas mostrando as filas. Essa aí aqui na Rajagabalha, à sua esquerda ali nessas duas antenas da TV Bandeirantes, e aí à sua direita, essa fila gigantesca, esse posto desde ontem, inclusive por volta de 1 da tarde, são filas de 2 a 2,5 km, né? E aí, desde ontem, filas muito grandes. E a nossa equipe mostra agora imagens aéreas aqui da Rajagabalha, e o grande problema é que por volta de meio-dia as pessoas reclamavam e muito de que 2 faixas da Rajagabalha estavam ocupadas pelos carros. O outro posto um pouco mais à frente, também na Rajagabalha, na descida para o São Bento, mais fila, mais movimentação desde ontem, a fila na descida do São Bento também, as imagens mostram muitos e muitos, são dezenas, são centenas de carros para abastecerem. E aí as pessoas dizendo que estão ficando de 7 a 12 horas na fila para conseguir o combustível. De 7 a 12 horas na fila para conseguir combustível. Nossas imagens mostrando mais uma vez, viajando aqui pela região centro-sul da capital, né? E aí acaba prejudicando também o trânsito, como se não bastasse os problemas que estamos vivendo há 9 dias, o trânsito é um outro problema. Quem tem o combustível, quem passa pelas vias, por vezes não consegue se deslocar exatamente porque elas estão ocupadas pelas filas de carros que estão buscando o combustível. Olha essas imagens aí. Pelo lado esquerdo, a gente vai viajar, essa fila começa logo aí do lado esquerdo, a entrada do posto sentido bairro. E aí, olha o tamanho dessa fila e a quantidade de carros. Segundo informações da nossa equipe, cerca de 2,5 km de fila. Né? São centenas de carros, então nós estamos mostrando imagens de 2 postos na Rajagabalha. Imagina você que está em casa, o que acontece em outros postos, em outras regiões que tem um movimento maior de carros, regiões mais populosas da cidade também. Olha aí, ó, a imagem vai mostrando que o problema aumenta e aumenta muito. Mesmo a polícia trazendo os caminhões, fazendo a escolta dos caminhões até os postos de combustíveis, a gente vê que o problema não está sanado. São medidas paliativas desde ontem adotadas pelo governo do estado. Aliás, vai baixar o ICMS aí, governador. Baixar esse ICMS aí, governador.
que eu vou te contar uma pouca vergonha também, viu? Uma esculhamba, não tira o corpo fora não, tem parte do Estado também envolvido nisso aí. Não tira o corpo fora não. Ontem na coletiva eu prestei muita atenção. Porque o problema é no governo federal, mas aqui também pode resolver. O que nós estamos pagando de ICMS em cima de combustíveis aqui é uma esculhambação, Então não tira o corpo fora não, que o problema é lá, mas é aqui também. Problemas também para os bares e restaurantes de Minas Gerais que sofrem com a falta de gás de cozinha. Vou convidar agora Ricardo Rodrigues, que é presidente da Abrazel, e vai falar mais sobre a situação. Ricardo, chega para cá. Vamos bater um papo aqui, falar de uma situação também muito grave. É um prazer recebê-lo aqui. Como é que andam as coisas nos bares e restaurantes da cidade? Nós falamos aqui de motoristas autônomos que trabalham com os aplicativos, de mototaxistas, de taxistas, e agora falando do seu segmento. Qual o tamanho desse prejuízo, presidente? Prazer recebê-lo. Boa tarde. Então, o tamanho do prejuízo é muito grande em função de desabastecimento no primeiro momento. Temos os bares e restaurantes com dificuldade de buscar insumo na Ceasa. Quando conseguem chegar até a Ceasa, a gente tem um problema do aumento de preço. Se você colocou oportunismo, que as pessoas fazem de uma forma diferenciada. Temos o problema do abastecimento do gás, que já é um que está afetando muito os bares e restaurantes. Em torno de 80% dos bares e restaurantes precisam do gás de cozinha para poder terminar a sua produção. Então, a gente tem alguns pontos que são funil hoje para a gente. Nós já temos alguns bares e restaurantes que estão fechados, que não estão trabalhando? No domingo, a expectativa, pelos dados que nós colhemos, em torno de 50% não abriram. No domingo? No domingo. E o que abriu teve uma queda em torno de 40% a 50%. Porque as pessoas não conseguem frequentar, né? Se não tem gasolina para andar de carro, ninguém vai ao restaurante. E aí o prejuízo torna-se ainda maior. A gente tem conseguido, primeiro foi conseguir levar o colaborador até o estabelecimento, conseguir o insumo, conseguir o gás, a gasolina para poder buscar o insumo, e agora o problema é o cliente que não tem condição de chegar até as casas. A Abrazel, ela se reúne e trata desse assunto, e qual a expectativa de vocês para os próximos dias diante das informações que a associação recebeu? É um problema que na opinião de vocês, deve durar mais longos dias, pelo menos mais algumas semanas, para o reabastecimento ficar normal? Com certeza. Ou seja, o prejuízo tende a ser maior com o passar dos dias. Por mais que a gente tenha alguns postos abastecendo hoje, se isso normalizar até na sexta-feira, a gente não consegue reabastecer o que tem que ser reabastecido. Em função de Ceasa, em função de produtor, em função dos postos de gasolina. Então, a gente não tem expectativa que isso melhore até no final de semana. Então, a gente tem um feriado prolongado, que seria uma data importante para bares e restaurantes na quinta-feira, e que já estamos aí contabilizando, amargando aí prejuízos na ordem de 50%, já desde o sábado, em movimento em todas as casas. Vocês conseguiram, nesse tempo de greve, nesses 9 dias, levantar o tamanho do prejuízo em valores, em cifras? O que se tem de prejuízo até o momento? Numerário, não. A gente tem a possibilidade de colocar em percentual, que a gente está com uma queda muito acentuada, sem contar as casas que estão optando em fechar determinados horários, casas que estão fechando segunda, terça e quarta noite para conseguir trabalhar quinta-feira, porque senão o gás não dá para trabalhar até na quinta. Dentro da associação a gente tem feito muito uma troca, apoiando uns aos outros. Ao conseguir o gás em tal lugar, aí dá um pulo lá, busca, dá para te emprestar um botijão. O pessoal que trabalha com o P45 ou gás a granel está um pouco mais complicado. Muitos restaurantes também, bares, eles funcionam com gás encanado, né? Sim. Que esses aí não tem problema. O que é da gás miga encanado, esse aí está tranquilo. Mas os que são gás a granel, que a gente depende do abastecimento de caminhão, esse está comprometido, apesar de que algumas companhias começaram hoje e já estão com promessa de até na sexta-feira restabelecer grande parte desse abastecimento. Agora, para fechar com você, Ricardo, você disse aí uma coisa que me chamou a atenção, nós já tínhamos tratado disso aqui, eu gostaria de repassar. Quando os donos de bares e restaurantes vão até a Ceasa, por exemplo, aos mercados, para comprar os insumos, nota-se de fato oportunismo? Isso é geral ou em parte desses comerciantes aí? Geral. A gente está com problema. O oportunismo está realmente incrustado nisso aí. Poucos fornecedores que mantiveram o preço. Então, alguns fornecedores que entregam em porta conseguiram manter.
Na Ceasa, a gente tem uma batata de R$120 bater R$300, R$400. Meu Deus do céu. Então, a gente teve isso na última semana, no abastecimento de quinta, sexta e sábado. Infelizmente, ontem também. Vamos ver o que vai acontecer amanhã na Ceasa. Ricardo Rodrigues, presidente da Brasel, é um prazer recebê-lo aqui. Conte sempre com a TV Bandeirantes. Obrigado. Muito obrigado. Pode sair por ali, muito obrigado. Bom, a gente tentando mostrar e repassar para vocês de casa onde estão os problemas, onde estão os gargalos, onde estão... E aí, vocês já notaram que todos nós somos prejudicados. Todos nós. Uns mais, outros menos, né? Falávamos aqui dos motoristas, dos autônomos, dos mototaxistas diretamente sofrendo com o nono dia de greve dos caminhoneiros. Os hospitais, lemos agora aqui, trouxemos a nota da Associação Brasileira de Hospitais. Então, é um problema que a cada dia que passa vai ficando cada vez maior. E o desabastecimento aumenta, nós estamos vendo imagens de ontem, feitas pela nossa equipe no Mercado Central, né? E aí são bancas vazias, são estufas vazias, são corredores vazios. Isso se aplica também à Ceasa, isso se aplica também a supermercados. É um grande problema, como nunca vimos na história desse país. Nunca. Essa organização da greve, essa queda de braço... E eu reafirmo aqui o que disse ontem, eu não sei quem está comandando, não consigo saber quem está comandando, quem está negociando. São várias associações, são vários sindicatos e a gente passa a não entender como é que isso vai acabar, porque se Michel Temer negocia com uma certa associação, e aí essa associação põe fim à greve, mas os caminhoneiros continuam nas estradas, então ele negociou com a pessoa errada. São várias negociações, as reivindicações partem de vários sindicatos e associações, é o que parece. E quem é que está comigo aí, André? Marcelão está comigo aí? Como economizar combustível nesse tempo de crise? Marcelo Silveira, nosso repórter, está com um especialista que vai dar dicas ao vivo aqui no nosso Brasil, gente. Eu não passo de 60, não passo de 60 e ar-condicionado nem no sonho, ainda bem que está fazendo frio. E tenho notado uma economia brutal. Marcelo Silveira, seja bem-vindo ao Brasil, gente. Marcelo. Everton, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham. Pelo que eu já conversei aqui com o Rogério Amorim, isso faz diferença, viu? Diz o Everton que anda a 60 por hora, não liga ar-condicionado. O Rogério é engenheiro mecânico, professor também da PUC Minas, vai ensinar um pouco para a gente, porque em tempo de crise é bom a gente aprender, né, Rogério? Isso faz diferença, andar a 60, não ligar ar-condicionado, isso faz diferença? Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Existem duas coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar em economia de combustível. Uma delas está relacionada em carro, né, a manutenção e o que a gente deixa no carro. E o outro em relação à nossa maneira de dirigir e o que a gente vai ligar no carro. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é pneu bem calibrado. A cada 2 semanas passa num posto de gasolina, dá uma revisada se está com a calibração recomendada pelo fabricante. E filtro de óleo e óleo. Tá? Então isso daí vocês vão ter que sempre dar uma olhada para manter o consumo mais baixo. Andar 60 km por hora, 70 km por hora, de quarta ou quinta marcha melhor, reduz o consumo sim. Tá? E ar-condicionado é um dos grandes parasitas do nosso trânsito, porque dependendo de como que a gente está rodando, a gente está com carga muito baixa, muito pouca potência, ela quase toda vai para consumo do ar-condicionado. A gente está pagando mais para gerar um ar-condicionado quando a gente está num trânsito do que para se locomover mesmo. Você falou de dirigir bem, aquelas aceleradas bruscas que a gente dá, às vezes, para tentar entrar numa brechinha de rua, de alguma coisa, de alguma forma que você acelera um pouco mais o carro. Apesar de parecer pequeno, parecer indiferente, aquilo faz diferença na hora? Faz diferença. A maneira como se conduz, ela pode mudar muito o consumo de combustível. Pessoa que costuma dirigir arrancando muito forte e freando muito, ela tem um consumo muito maior do que as pessoas que têm um passo de condução mais maneirado. Tá? Se fala muito no tal do peso morto, né? O que é o peso morto e que diferença ele faz no desempenho do veículo? Peso morto é toda a carga que você vai levar no seu carro
que você não precisa. Então, se você estiver levando livro para a escola e deixa ele no seu carro e aquele equipamento de futebol e mais alguma outra bolsa, mochila, toda aquela carga que você estiver levando, ela vai contar. É como se você estivesse carregando uma mochila o dia inteiro com produtos que você não usa. Ô Marcelo. Você vai fazer mais força e o carro também vai fazer mais força. E quem que paga isso? Você, através do combustível. Bom, acho que o Everton tem alguma pergunta lá do estúdio. Everton, fica à vontade. Tenho sim. A pergunta ao Rogério é a seguinte: isso, desde criança, eu via as pessoas da minha família fazendo e queria saber se tem alguma relação. Tá descendo um morrinho lá e joga no ponto morto. Isso tem alguma relação com a economia de combustível ou isso é lenda? Sim. O Everton está perguntando, dizendo que desde criança, lá em Divinópolis, né, Everton? Isso. O pessoal ia descer um morrinho e colocava no ponto morto. Ele está falando se isso faz diferença mesmo ou é mito? Olha, nos sistemas novos que tem uma central eletrônica, essa central eletrônica ela é programada para ver todos os dados do veículo. Então ele sabe qual que é a rotação que você está e se você tira o pé do acelerador, hoje o acelerador já não é um cabo mais, ele é um sistema que chama drive-by-wire, então ele passa por uma central computadorizada. Quando ele vê que existe uma rotação acima de 1.500 RPM aproximadamente e você não está pisando no acelerador, ele corta a injeção de combustível. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma marcha engatada. Então é muito melhor você estar a quarta ou quinta marcha para descer um morro do que estar no que eles chamam de banguela, né, o ponto morto, porque o ponto morto não corta a injeção de combustível e o carro com uma marcha acima de 1.500, sem o acelerador pisado, ele vai cortar a injeção de gasolina sim. Rapaz, vivendo e aprendendo. Lá em Formiga também pensam assim como lá em Divinópolis, viu, Everton? Achando que na banguela é melhor. Outra coisa que nós descobrimos aqui e que não é mito é que o carro, quanto mais quente, né, na linguagem popular, quanto mais ele tiver desenvolvido, melhor. O carro precisa estar esquentado para economizar um pouco o combustível? Sim, os trajetos curtos, eles tendem a gastar muito mais combustível, em média, do que um trajeto longo. O carro, quando ele trabalha frio, o óleo ele não está na temperatura ideal, o motor não está na temperatura ideal para fazer a evaporação do combustível, então ele trabalha com mistura rica e o atrito entre as peças do motor são maiores. Então, quando você anda pequenas distâncias, que não dá tempo dele chegar na temperatura ideal de trabalho, naquele trecho o seu consumo é muito maior do que se você andar mais de aproximadamente 5 km por dia. Bom, tá aí, vivendo e aprendendo. Você tem feito essas dicas agora nesse tempo de crise? Mais ou menos, eu tô com um carro na reserva. Tá precisando de um posto, né? Ah, tô precisando, meu carro tá parado tem 2 dias. Bom, você que ainda tem algum restinho em casa, né, Everton? É bom economizar, segue essas dicas, eu espero que elas tenham sido bastante úteis pro nosso telespectador. Eu volto com você aí do estúdio. Muito obrigado, Marcelo, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado também ao Rogério Amorim, engenheiro mecânico e professor da PUC Minas. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu falei aqui e repito, eu não ligo em hipótese alguma ao ar-condicionado, não acelero, vou devagarinho, pego um pequeno trecho de rodovia para seguir para casa, pode piscar farol, buzinar, passar do lado, não tem problema. Vou devagarinho, mas eu estou notando que na rodovia muita gente está andando bem mais devagar. Os carros estão naturalmente para não consumir mais. Então eu não passo de 60 e ar-condicionado nem no sonho. E outra coisa, aquele negócio de parar e ficar dentro do carro com o carro ligado, mas aí é que eu não faço mesmo. E essa greve aí me mostrou algumas coisas, como por exemplo, o uso do ar-condicionado. Torna-se corriqueiro, a gente acostuma tanto a usar o ar-condicionado que mesmo em dias frios você usa e aumenta a temperatura. Mas se é para aumentar a temperatura, melhora a temperatura ambiente, né? Então você pode economizar e muito se não ligar ao ar-condicionado. Então acho que depois de todo esse perrengue que todos nós estamos vivendo e passando, eu acho que o senso de economia das coisas, eu acho que eles vão passar a acontecer. Eu acho que as pessoas vão economizar mais alimento, desperdiçar menos alimentos, isso vale para a gasolina também, né? Tomara que a gente aprenda com tudo isso que está acontecendo no país. Vai ser muito bom para todos nós. A orientação para os postos de gasolina é de não atender pessoas com galões. Mas isso não vem acontecendo, não. Estou vendo muita gente aí saindo com galão de posto aí. Receba o Tenente Pedro Aihara, que vai dar dicas de segurança, sempre muito solícito conosco aqui. Tudo bem, Tenente?
prazer recebê-lo aqui. Tenente Pedro Ayrara, ontem eu indo embora, passei aqui num posto que a gente até mostrou nas imagens, fica próximo à Band, e aí eu vi uma fila de carros de um lado e uma fila de pessoas com os galões do outro. Só que um cara abriu o porta-malas do carro e ligou o som, e outros começaram a tomar uma cervejinha, e o negócio virou uma rave. E o povo dançando com o galão na mão e virou uma rave. Agora, afinal de contas, é proibido, não é proibido? Tem donos de postos infringindo a lei, colocando combustível em galões que não são apropriados? Foi muito importante sua pergunta, porque o que acontecia? Nunca não é autorizado, é completamente proibido o abastecimento em recipientes não autorizados, que são garrafas PET, sacos plásticos ou recipientes que não sejam homologados pelo Inmetro, que não tem um selo do Inmetro. Antes, a gente poderia fazer o abastecimento nesses recipientes autorizados pelo Inmetro, lembrando que esses recipientes eles eram direcionados somente para aquela situação de uma pane seca, o meu carro acabou a gasolina no meio do caminho, então eu só faço o transporte, não para o armazenamento de combustível, porque o armazenamento ele não deve ser feito a não ser em local apropriado. Agora, saiu hoje uma decisão conjunta entre Ministério Público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, justamente vedando mesmo nesses recipientes, em qualquer tipo de galão, sendo vedado esse tipo de abastecimento. Opa! Por quê? O que acontecia é que as pessoas, elas estavam, em razão dessa crise, que todos nós temos conhecimento, as pessoas elas estavam se colocando em risco no momento do abastecimento. Então, como a gente viu nas cenas aí, as pessoas às vezes, mexendo no celular, abastecendo galão, várias pessoas próximas, aqueles vapores ali do combustível, eles oferecem um risco de intoxicação, de problemas no trato respiratório. Então, em decorrência dessa situação excepcional, o abastecimento em qualquer tipo de galão, ele está por hora suspenso em decorrência dessa decisão. Tenente, algum acidente foi verificado pelo Corpo de Bombeiros? Olha, situação de acidente até o momento a gente não teve, mas a gente teve várias situações de quase acidente. Então o que a gente observa, várias pessoas ali estão na fila, ficam muito próximas às bombas, elas ficam ali aspirando, todo aquele tipo de gás, de vapores, e estão relatando que às vezes estão passando mal, estão com dor de cabeça. E isso é provocado por aquela exposição desnecessária por um tempo prolongado. Então o que a gente orienta as pessoas elas vão ali abastecer, que elas façam o mesmo procedimento. No momento do abastecimento, elas se afastem do veículo, façam o abastecimento somente até o ponto da bomba travar, depois disso não mais, realmente para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. Lembrando que o abastecimento ele deve ser feito no veículo e a gente não deve armazenar e estocar combustível em casa. Por quê? Porque esse combustível ele evapora, ele tem uma volatilidade muito grande e quando a gente armazena em casa, a possibilidade de acontecer ou um princípio de incêndio ou uma explosão é enorme. Basta a gente pensar que um copo americano de gasolina, os vapores decorrentes desse copo americano, eles têm o mesmo poder de explosão de 2 kg de dinamite. O quê? Exatamente. Então Rapaz, as pessoas que elas estão disso. guardando aquilo dali em casa, ali, estocando ali, estão fazendo algum tipo dessa prática, elas estão colocando em risco ali todas as pessoas ali que vivem naquele ambiente. Tenente Ayrara, as pessoas, muita gente abastece, enche os galões, coloca no porta-malas do carro. Ontem eu vi a polícia parando uma picape na rodovia, que estava com um tanque enorme, cheio, não sei se era diesel ou gasolina, não deu para notar, que já estava à noite, mas parou e me parece que não deixou seguir, não. Isso é proibido? Carregar esses galões no porta-malas do carro é proibido? Sim, nesse caso é um transporte vedado pelo seguinte, basta a gente pensar que quando a gente está fazendo o transporte desse tipo de conteúdo fora do ambiente apropriado, se a pessoa ela tem um acidente no caminho ou se mesmo tem um princípio de incêndio, pela quantidade de combustível, pela exposição daquele combustível no ambiente, a gente pode ter uma tragédia enorme. Então, por isso, a gente sempre deve fazer o transporte somente em situações emergenciais em quantidades reduzidas, só para uma situação de pane seca, etc. É lógico que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, todo o Estado, a gente está bastante sensível a essa questão da crise e entende a preocupação das pessoas. Só que o que a gente tem que ter em mente a gente não pode garantir o nosso deslocamento antes de garantir a nossa própria vida. Então, às vezes a pessoa está fazendo um estoque de combustível aí, se preocupando em poder ir para o trabalho amanhã, em poder ir para a faculdade amanhã, mas de nada disso vai adiantar se a pessoa não puder, ir numa condição segura, se ela estiver machucada, se ela tiver alguma lesão decorrente de um acidente como esse. As nossas viaturas do Corpo de Bombeiros lá estão todas abastecidas? Sim, porque a gente, o Estado, dentro dessa sensibilidade que ele se preparou, para que os serviços essenciais, eles não tivessem nenhuma afetação, a gente preparou um esquema especial de abastecimento de toda a área, de segurança pública e de saúde, para que o atendimento a todas as pessoas que estão em situação de emergência e urgência, ele seja garantido. Eu estou com uma curiosidade, eu estou com uma pergunta pessoal para te fazer. Ontem nós recebemos aqui o Major Santiago, que disse que o número de ocorrências policiais caiu drasticamente.
nós vivemos num período de queimadas. Com essa greve dos caminhoneiros, as ocorrências de queimadas também sofreram uma queda? Olha, até que as ocorrências de queimada, elas não tiveram alteração em relação a números. O que a gente observou, né, uma diminuição foi no número de acidentes, né, rodoviários, provocado, né, provavelmente pela redução do número de carros nas ruas. Exatamente. Então, como temos menos carros, consequentemente, a quantidade, né, de acidentes ela é menor. Mas em relação ao número de queimadas, ele permanece, né, mais ou menos na mesma média histórica que a gente vem acompanhando ao longo dos anos. Tenente Argara, obrigado pela vinda mais uma vez. A gente agradece. Sucesso a todos, parabéns pelo trabalho, pode sair por ali. O Corpo de Bombeiros, que é uma instituição que a gente respeita e respeita muito, a vida inteira foi assim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer mais emoção na sua vida? Vem pro novo, chegou a nova Claro TV. Na Claro TV você encontra os grandes lançamentos do cinema e um montão de conteúdo para a família inteira. Portanto, assine agora, basta ir em qualquer loja Claro ou ligar para 0800 726 3366 e pronto. Você tem o melhor do cinema e também da TV Mundial na sua casa. E quer mais? Com a nova Claro TV, ainda tem o Now, que é a maior plataforma de vídeos on demand do país, onde você assiste a hora que você quiser a programação. Ah, tá agora, tá passando no Brasil, gente, mas eu quero assistir à noite. Vai lá, clicou, assistiu a qualquer hora. Com o Now você pode ver lançamentos que ainda estão no cinema e muito mais. É escolher e assistir em qualquer lugar, na sua casa, no celular ou no tablet. Tá esperando o quê para assinar a Claro TV? E o melhor vem agora, hein? A partir, sabe de quanto? R$ 49,90. Se não tem gasolina, tem uma TV boa em casa e é da Claro. Você já pode curtir a Claro TV com tudo, ligando 0800 726 3366 ou vá a uma loja Claro e assine a partir de R$ 49,90 mensais. Nada é mais empolgante que o novo. Claro, você merece o novo. E Copa do Mundo com a Claro é muito mais emoção e qualidade de imagem e de som também. Como se não bastasse a greve dos caminhoneiros, uma nova categoria fez uma paralisação. Os metroviários. Na manhã de hoje, o metrô em Belo Horizonte funcionou de 5h30 às 9h30, só. Logo após o horário, os portões foram fechados e quem foi trabalhar de metrô não sabe como vai voltar para casa, porque se o metrô era uma possibilidade de você se deslocar, você vai conseguir ir. Se não tem gasolina para voltar e não tem metrô, e aí? Laura França, veja aí. Para não dar de cara com o portão fechado e conseguir ir trabalhar, o jeito foi acordar mais cedo ou correr para chegar entre 5h30 e 9h30 da manhã nas estações de metrô de BH. Fiquei no meio na dúvida, vim mais cedo. Vim correndo para conseguir pegar o metrô, senão não tinha como. Eu vim em horário normal, acabei até de perguntar se à noite vai ter, porque a volta para casa está sendo muito complicada. Eu estou impressionada com isso, como é que o povo vai voltar para casa hoje? Que judiação! Depois de 9h30 da manhã, o metrô fechou as portas, pegando quem não sabia da greve de surpresa. Minas Shopping, eu ia trabalhar agora, sair de casa agora. Foi pego de surpresa? De surpresa. Não vão ter como ir, e aí, vou falar o que, meu patrão? A gente sempre é solidário com o pessoal, né? Agora o direito de ir e vir, eu acho que teria que ser respeitado, né? Segundo o Sindimetro, a greve de cerca de 300 trabalhadores do metrô de BH acontece devido à falta de propostas da CBTU que atendam a categoria, principalmente em relação ao dissídio coletivo de 2018. Há 2 anos, a categoria Metro Ferroviária de Belo Horizonte, da CBTU, está sem aumento. A gente não tem nenhum reajuste do ano passado, que foi garantido, que é 3,98, mais o retroativo, e nem o desse ano, que a gente está aí sem negociar, sem nada. Os metroviários querem a volta da negociação e que o nosso dissídio retorne à pauta de julgamento. Além das reivindicações salariais, os metroviários também pedem que o metrô de Belo Horizonte não passe por um processo de privatização e que a tarifa se mantenha a R$ 1,80. O trabalhador, a população será que mais sofrerá com essa privatização, porque o transporte é um direito social, ou seja, a população tem o direito de ir e vir com uma tarifa baixa e que vai incluir o trabalhador. E aí outras classes pegam carona no movimento, também não deixa de ser um baita de um oportunismo, pegam carona no movimento e só pioram o que já está muito ruim, mas muito ruim mesmo.
que outras classes estão pegando carona e mostrando também oportunismo. Uma delas é essa aí, dos metroviários. Ah, mas tem 2 anos que não sobe o salário, mas deixou para parar agora, diante desse caos que já vive o país? Bom, deixa eu perguntar para você, como será que está a situação na Ceasa Minas? Sobre isso eu converso com Emílio Brandi, que é presidente da Ceasa, da Associação dos Comerciantes da Ceasa, Minas Gerais. E a gente quer falar sobre exatamente o abastecimento da Ceasa. Ele está comigo por telefone. Alô, Emílio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, senhores, boa tarde, estou à sua disposição. Emílio, como é que estão as coisas aí na Ceasa, o abastecimento muito comprometido, muito desperdício, como é que andam as coisas por aí? É o seguinte, a Ceasa tem um movimento diário de 1.200 caminhões e não está chegando nada, o mercado está desabastecido, vários produtos faltando, batata, ovo está faltando, alguns produtos industrializados e também não está chegando o cliente, é pouca mercadoria que tem e não está vindo cliente. A zona atacadista de cereais está estocado de produtos, uma ou outra marca que está faltando, mas isso aí não está afetando tanto, mas existe o hortifruti granjeiro que tem cana de resfriado que mantém ainda uma uva, uma ameixa estocado, mas hortifruti granjeiro em geral, hortaliças não tem nada no Ceasa. Inclusive várias lojas estão fechadas aí. Hoje, a partir das 9 horas da manhã, ficaram fechados. Só vão reabrir amanhã se chegar a mercadoria. Emílio, há a possibilidade de que a associação controle o oportunismo de alguns comerciantes que vendem os produtos por um preço exorbitante? Vocês têm notado que dentro da Ceasa isso tem ocorrido e o quanto isso pode trazer problemas para os comerciantes? Deixa eu te falar, no caso aí, igual, por exemplo, no caso de ontem e hoje, de média de 1.200 caminhões, entraram 20 ou 30 caminhões. E de hortifruti granjeiro, muito pouco aqui nesse cinturão verde, que está aqui, vamos dizer assim, Mário Campos, Sarzedo, Ibirité, que são produtores aqui na região. Isso está sendo, essas vendas estão acontecendo no mercado livre produtor, pavilhão MLP. E nesse pavilhão não está tendo cliente. Agora tem muita especulação, está subindo tal produto e tal, mas não está tendo. Não está vindo cliente, que não tem caminhão para vir buscar combustível. Aproveitando a oportunidade, nós estamos descendo agora, saindo aqui da associação, da Ceasa, nós estamos indo agora para um encontro que está uma audiência, que nós conclamamos o governador para nos ajudar. Então eu estou saindo com o prefeito Alex, de Contagem, nós estamos descendo agora, está marcado às 18 horas, uma audiência para o governador pedir a escolta dele, que tem muitas carretas, muitos caminhões parados que querem vir até o Ceasa trazer mercadoria e outros querem se abastecer. Então nós pedimos essa ajuda, governador, e ele vai nos atender agora, previsto às 18 horas. Nós estamos indo para lá agora. Entendi. Agora, de todos os problemas encontrados nesses 9 dias de greve, qual foi o grande problema que a associação verificou dentro da Ceasa com respeito a desperdício de alimento? O desperdício não está tendo, porque não está tendo mercadoria. O desperdício que tem é muito pouco do dia a dia, mas isso é muito pequeno. Porque não está chegando mercadoria. É isso que nós estamos preocupados, que não está chegando nada. Aqui dentro do Ceasa não está tendo desperdício. Ô Emílio, por quanto tempo mais vocês acreditam que esse abastecimento seja restabelecido? Depois dessa greve acabar, em quanto tempo mais a Ceasa volta à carga total de negócios? Eu acredito que 8 a 10 dias é a previsão nossa. 8 a 10 dias que é a previsão de voltar ao normal. Mas primeiro temos que voltar. Não está chegando nada. Pra você ter ideia, ovo aqui não tem um ovo. Nós não temos aqui batata, não temos batata. Fermento fresco que está para atender as padarias, não tem no mercado mais. Então não está chegando nada no mercado. E tem uma série de produtos aí, mamão, banana, isso não está chegando no mercado. O hortifruti granjeiro em geral é mais pesado. O pequeno produtor consegue chegar ao Ceasa, né? Os grandes carregamentos é que não.
Não, isso mesmo. O pequeno produtor, como você falou, aqui que está nesse cinturão verde, aqui na Grande Belo Horizonte. Sim. Uma coisa próxima aqui é Caeté, Ibirité, Sarzedo, que está próximo, que não está pegando essa greve. Mas só que eles estão chegando no Ceasa e também não está tendo cliente. Então a venda também está ativa, está pequena, mas não está tendo desperdício. Mas o que está chegando está saindo de produto, mas muito pequeno. Igual eu falei com você, 20, 30 caminhões por dia, em vista que chega a 1.200 por dia, é muito grande. E as grandes redes, que são nossos associados, de supermercadistas, que tem lojas aqui de hortifrutigranjeiro, também estão fechadas. Não chegaram nada, não tem produto para eles também. A preocupação está muito séria, inclusive, a preocupação, inclusive, eu estou conversando, e nós estamos indo para conversar com o governador agora, porque está faltando e vai faltar, se não tomar uma medida, na mesa do consumidor final. Que é uma tristeza. Os estoques estão acabando, inclusive, de cereais, algumas marcas de arroz, alguns atacadistas de açúcar que já não tem mais. Então, alguns produtos já têm falta. Algumas redes do mercado estão procurando os grandes atacadistas atrás de leite, atrás de arroz, atrás de óleo de soja. Então, algumas redes os estoques estão abaixando e não está chegando. É isso que nós temos que fazer. E o pedido nosso para o governador que libere essa estrada, que faça essa escolta até a Ceasa. O problema é muito mais grave do que a gente imagina. Emílio Brandi, presidente da Ceasa, Associação dos Comerciantes da Ceasa, fica aqui meu agradecimento pela atenção com a nossa equipe e conte sempre conosco aqui na TV Band. Tá, muito obrigado para você também e vão agora atrás do governador pedir esse auxílio para não liberar, porque aqui nós estamos quase 600 lojistas, atacadistas aqui que precisa necessidade de abastecer o mercado. Tomara que tenhamos boas notícias. Obrigado então ao Emílio Brandi, a gente contando para você aqui, né, desde o início, desde a semana passada, ontem, hoje, sobre os problemas graves de desabastecimento em virtude da greve, o 9º dia de greve dos caminhoneiros. Agora eu vou mudar um pouco do assunto, mas ainda falando de greve, porque hoje de manhã os professores da educação infantil municipal decidiram manter a greve. Com isso, há 37 dias, os 70 mil alunos da educação infantil da rede municipal estão em casa, sem aulas. Os professores querem que o salário seja igual ao que é pago para a equipe do ensino fundamental. Marcelo Silveira explica esse caso. Veja aí. A rede municipal infantil tem hoje 5.500 professores. Muitos deles se revezam neste acampamento montado na porta da prefeitura. Eles esperam sentar novamente com o poder público para discutirem as propostas. A gente pediu que em dezembro ele desse mais 3 níveis e em julho de 2019 ele encerraria com os 2 níveis que estariam faltando. Por meio de nota, a prefeitura da capital informou que o município já chegou no limite orçamentário com a proposta de aumento de 21,5% e que agora aguarda o fim da greve para continuar as negociações. Segundo o Sindirrede, dos 70 mil alunos da educação infantil da capital, 45 mil estão sendo prejudicados pela greve. Ian, de 4 anos, e Sofia, de 3, fazem parte desses números. O pai deles precisou sair do trabalho para ficar com as crianças. Quando eu vi que não iam resolver essa greve, que essa greve se estender mais, eu optei por ficar mais com a família, né? Enquanto essa greve não resolver, eu fico impedido de trabalhar. Os meninos que estão sem ir à escola há mais de um mês já começaram a sentir falta da continuidade do aprendizado e também dos coleguinhas. Do Heitor, do Ravi e do Tom. Por quê? Porque eles estão longe de mim. A meninada também sofrendo com a greve dos professores. E após 12 dias, morre no Hospital Pronto-Socorro João 23 o escrivão da Polícia Civil, Cláudio Roberto Passos. Ele é acusado de ter assassinado a ex-companheira a tiros dentro da Câmara Municipal de Contagem, na região metropolitana da capital. No último dia 16, isso aconteceu e nós mostramos aqui. De acordo com a polícia, o escrivão morreu ontem. Ainda segundo a corporação, no dia do crime, Roberto teria entrado na Câmara por volta das 9 da manhã, seguindo pelo gabinete do vereador Cachicó, do PPS, onde Ludmila
Leandro Braga trabalhava, sua ex-companheira. Cláudio Roberto Passos atirou 4 vezes contra a ex-companheira, que morreu na hora, e logo em seguida atirou contra si. Desde então, ele estava internado no Hospital João 23 e veio a falecer no dia de ontem, a gente informando aqui. Agora, depois de tudo que aconteceu na Câmara, nós mostramos aqui numa matéria na última sexta-feira, né, os detectores de metais foram colocados e funcionando muito bem. Mas poderia ter sido evitada essa tragédia se o detector de metal já estivesse funcionando no local há mais tempo. O que não dá é para contar com a sorte em casos como esse. Um estudo feito pela Secretaria de Estado de Segurança Pública apontou que o feminicídio, ou crimes contra a mulher, aumentou 9% em 2017 em relação a 2016. Uma forma de reduzir esse número seriam as medidas protetivas, mas não têm sido eficazes. Laura França. Ameaças constantes é o que essa mulher de 26 anos tem recebido do ex-companheiro. Após 6 anos separados, ela decidiu entrar na justiça para pedir a pensão para a filha. E desde então, a vida dela se tornou um inferno. Ele ligou pra mim, né? Falou pra mim a cor da roupa que eu tava, falou que tinha gente me vigiando, que era pra tomar cuidado que eles iam me bater qualquer hora. Que se eu não tirasse, né, ele da justiça, não entrasse mais, que ele ia acontecer comigo. Aí eu acabei perdendo meu serviço por causa disso. E o pessoal do seu trabalho te demitiu? Por medo, né? Por medo dele entrar lá dentro, fazer alguma coisa comigo. Na semana passada, a jovem pediu uma medida protetiva, mas ela não se sente mais segura. Se ele chegar ali agora, lá na minha casa, fazer alguma coisa comigo, vai, se ele quiser me matar, ele mata, porque... Como assim? Eu tô com 2 meninos sozinha, né? Aí eu não... Se a realidade for, eu não tenho muita segurança, não. Medo compreensível. Aureni Andrade de Souza, de 45 anos, andava com uma medida protetiva na bolsa contra o ex-marido quando foi assassinada a facadas por ele no último dia 18, no bairro João Pinheiro, região noroeste de BH. Também neste mês, no dia 15, um policial civil fugiu da casa de custódia onde estava preso e matou a tiros Luciana Carolina Petrolino, de 40 anos, e as 2 filhas dela, Natália e Vitória, de 18 e 15 anos, a tiros. O suspeito estava preso por estuprar as 2 adolescentes. O crime aconteceu em Santa Luzia, na região metropolitana. Um dia depois, Ludmila Leandro Braga, de 27 anos, também foi morta a tiros dentro da Câmara Municipal de Contagem, na Grande BH. O autor do crime era ex-companheiro dela e não aceitou o término do relacionamento. Aureni, Luciana, Ludmila, 433 mulheres foram mortas ou sofreram tentativa de homicídio no estado no ano passado. Em contrapartida, quase 5.500 medidas protetivas foram deferidas no mesmo período em Minas Gerais. Número ainda insuficiente para diminuir os índices de violência contra a mulher. O simples fato dela ter um documento emitido por um juiz dizendo, por exemplo, que o homem não pode, o agressor, se aproximar dela, é insuficiente para garantir que, de fato, ele não se aproxime. Porque, em geral, ele conhece a rotina de trabalho dela, a rotina com os filhos, a rotina do endereço onde ela reside. Então, isso a gente tem observado que tem falhado. Neste ano, 1.755 medidas protetivas foram deferidas no estado, sendo que 95 foram concedidas em parte e 768 pedidos foram negados. É que não existe uma fórmula exata para que a medida seja seguida. Diante de um caso, o juiz pode estabelecer a medida protetiva mais adequada para aquela situação. Seja um afastamento de um lar, fixação de distância entre o agressor, a vítima e não contato. Existem formas de fiscalização. Nós temos policiamento de violência doméstica que fiscaliza as relações afetivas entre parceiros e ex-parceiros. A fiscalização feita pela própria mulher, que pode vir na Secretaria do Juizado e denunciar o descumprimento da medida protetiva, também ir no Ministério Público de Violência Doméstica ou nas defensorias de violência doméstica. Então, a fiscalização ela é ampla. Nós precisamos ter mais estruturas, mais juizados, mais promotorias, mais defensorias, aparelhar ainda mais a polícia de violência doméstica, a polícia militar,
aparelhar ainda mais as delegacias da mulher, para que a gente possa ter uma estrutura ainda maior de atendimento a ela. Nós, por exemplo, defendemos que o ideal é que para esses primeiros casos, onde a coisa começa a mostrar que já não está indo bem, antes de uma violência física, é que nós tivéssemos outros lugares onde essas mulheres pudessem ser atendidas. Um atendimento psicológico, a intervenção de uma assistência social, porque em algumas hipóteses, solucionando esta questão, tratando o que está originando o conflito no casal, a gente impede que a violência maior aconteça. Bom, a gente já vai se aproximando do final de mais uma edição do Brasil Gente Minas. Vem aí Dateninha, Joel Datena, direto de São Paulo, com as principais notícias e mais sobre a greve, o 9º dia de greve dos caminhoneiros. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, pessoal.